aprofundamento de crânio. Todos esses ferimentos foram feitos em vida. Foi um verdadeiro tribunal do crime. Eu realmente me assustei muito. Mas eu imaginava assim que pelo menos essas pessoas morreram, mas não sofreram. E quando eu tive acesso à causa da morte dos três, tá? Dos três, a questão dos três, as três declarações de óbito, eu pude visualizar que eles morreram pelos seguintes traumas: traumatismo crânioencefálico, politraumatismo e ferimento por arma de fogo. Nós acreditávamos que eles talvez tivessem morrido ali, né, tivessem sido mortos dentro do veículo, e quando nós tivemos a informação da declaração de óbito, nós vimos que essas pessoas tinham vários traumas pelo corpo, inclusive com aprofundamento de crânio. Nós não estamos falando de um homicídio qualquer, nós estamos falando do homicídio de 4 homens fortes, de pessoas que ficaram enterradas durante muito tempo. Nós estamos falando de veículo que movimentou todas as forças policiais, inclusive nacionais, Marcondes. Nós tivemos a Força Nacional em Icaraíma, o pessoal veio de Brasília para trabalhar. Eles foram embora um dia depois do encontro dos cadáveres. Olha o nível de periculosidade, de articulação criminosa dessas pessoas para virem depois para a imprensa e tentar inverter a situação do que eles estão amedrontados. Quem está amedrontado é a sociedade, de saber que essas pessoas estão soltas. Com certeza. Deve ter sido um choque para todas as famílias, né? Quando receberam as informações ali, hora que de forma sucinta, preliminar, da forma com que seus entes queridos perderam a vida. A senhora tem o conhecimento, mesmo que de forma extraoficial, do que aconteceu ali nos momentos do encontro da família Boscariolo com os 4 homens ali no carro. A senhora pode relatar para a gente, para as pessoas entenderem do grau maldade, vou chamar de maldade. Elas foram atraídas até o local dos fatos, pelo seu Antônio e pelo Paulo Ricardo, que fariam ali o pagamento dessa dívida para que as pessoas fossem embora, e o Alencar também. Nós tivemos a informação que o Alencar já tinha tentado em via judicial, tá? É porque foi muito questionado isso. Nós tivemos a informação que o Alencar já tinha tentado receber de outra forma. Nós sabemos também que o Estado ele não pode estar presente em todos os lugares, o nosso judiciário é falho, muitas vezes até a nossa polícia é muito falha. E essas pessoas foram, nesse segundo momento, até a propriedade, ao encontro do seu Antônio e do Paulo Ricardo. Quando eles chegaram lá, eles estavam indo para uma emboscada. Pessoas, a pedido do seu Antônio, do Paulo Ricardo e talvez de outras pessoas da família dele, o que já é ventilado, está sendo apurado, né? Até porque seria uma pessoa que responde por homicídios e tudo mais. E vários tiros foram desferidos contra aquele veículo onde essas pessoas estavam. Tanto que as pessoas que acompanharam e viram ali a imagem da Fiat Toro puderam observar o número de disparos. Essa foi a forma que as vítimas foram recebidas nesse momento por esses criminosos. E, doutora, corre uma informação, mas que mesmo que extraoficial, o Robsley e o Rafael, eles estariam na parte traseira da Fiat Toro, e que inclusive teriam conseguido, por momento ali, embanhar fuga, e que teriam sido objeto ali de uma caçada fora do carro. Essa informação, mesmo que extraoficial, ela tem algum sentido? Talvez vai ser colocado no processo? Não faz sentido? Essa informação ela chegou realmente. Houveram
estojos encontrados para frente, não no local onde houveram os disparos, mas próximo à mata, que demonstre aí, que fique comprovado que realmente as pessoas conseguiram correr, né, sair do veículo ali. No momento pode ser que já estivessem ali feridas pelos disparos de arma de fogo ou não, mas que houve sim 2 ou 3, não sei quantas pessoas, né, exatamente. O que nos foi passado é que seria uma, mas, né, com as novas informações nós não sabemos agora. Inclusive, cápsulas, né, estojos foram encontrados mais à frente, perto da mata, o que pode comprovar que realmente essas pessoas correram depois dos disparos. Pelo que eu vi, os disparos foram efetuados de forma frontal ao veículo Fiat Toro e na lateral do carona. Isso ajuda até no pensamento de a pessoa conseguir fugir por uma porta ali, principalmente a porta que dá acesso à parte do motorista, que daria para a mata. Essa informação de uma lateral e frente é verdadeira, né? Na traseira tem 2 orifícios de entrada, na carroceria, né? Tem 2 orifícios de entrada. Do lado do motorista, no banco de trás, tem um tiro que transfixou e saiu na porta do motorista, não, do passageiro, do outro lado. Assim que eles chegaram na propriedade, eles foram abordados, emboscados por essas pessoas que estavam ali e desferiram vários tiros, né? Nós sabemos que entre os calibres tinham estojos de calibre 12, ponto .45, 9mm, fuzil. Embora a autoridade policial ainda não confirme todas essas informações, já sabemos que de forma preliminar esses calibres foram encontrados lá no local. Então, pelos disparos, nós podemos visualizar que as pessoas que cometeram esse ato estavam em um grupo que formaram um ângulo de aproximadamente 270 graus em torno do carro, deixando somente uma lateral livre. O que nós temos certeza é que foram várias pessoas mesmo, né? Mas nós temos que pensar no curto espaço de tempo que essas pessoas tiveram para arquitetar tudo isso. Enterrar o veículo, ocultar os cadáveres, são várias situações que essas pessoas tiveram. Reunir essas pessoas, reunir os armamentos, tiveram que providenciar essas armas, né? O que certamente fez com que eles necessitassem de várias pessoas para isso, né? Pensar também que eles precisavam de uma máquina retroescavadeira. Aquele bunker era um bunker fechado, não existia aquela parte de cima aberta. Então, eles, com a retroescavadeira, eles tiraram a parte de cima do bunker, porque aquilo ali era de tijolo e cimento. Tiveram que abrir aquele bunker, colocar aquela caminhoneta, a forma que eles colocaram, não foi fácil nem para a primeira retroescavadeira tirar, tanto que ela não conseguiu. Aí depois veio uma outra, muito maior, né, que foi trazida por um guincho, e daí sim ela conseguiu tirar a caminhoneta do local. Então essas pessoas não fizeram isso com as próprias mãos. E olha o curto espaço de tempo. Ter muito domínio sobre o local, ou eles tinham que ter a autorização dos proprietários, dos bunkers, dos administradores, ou teriam que ser eles mesmos, né? Ali, os envolvidos em tudo aquilo, né? Porque para que eles fizessem isso em poucas horas, como eles fizeram, eles tinham que ter domínio de muita coisa. E eles conseguiram ali cumprir com a sua empreitada criminosa de forma muito rápida. Dificultou muito. Não existe crime perfeito, mas o deles teve toda a repercussão que teve, e tem ainda, por conta da forma que eles fizeram. Nós estamos falando de 4 pessoas desaparecidas, uma família com mais de 12 pessoas também desaparecidas, pessoas foragidas, e a forma, né, de encontrar aquele veículo, depois a forma que os corpos foram encontrados. Tudo isso demonstra que essas pessoas, elas eram muito bem articuladas ali dentro da criminalidade da região, né? Doutora, qual foi a informação que a família do Robsley e do Rafael recebeu?
causa-morte? Qual foi a informação? Eu realmente me assustei muito. Né, a família tinha muita esperança, mas eu imaginava assim que pelo menos essas pessoas morreram, mas não sofreram. E quando eu tive acesso à causa da morte dos três, tá? Eu pude visualizar que eles morreram pelos seguintes traumas: traumatismo crânioencefálico, politraumatismo e ferimento por arma de fogo. Para nós acreditávamos que eles talvez tivessem morrido ali dentro do veículo, e quando nós tivemos a informação da declaração de óbito, nós vimos vários traumas pelo corpo, inclusive com aprofundamento de crânio. Isso foi assustador e muito doloroso para a família. Está sendo muito doloroso para a família. Vários traumas foram causados nessas pessoas, sejam mediante tortura, seja mediante um meio cruel. Essa informação ela foi repassada somente agora à noite. No entanto, chegou uma informação anônima que, sem saber do laudo, tá, Marconte? Sem saber do laudo, teria ocorrido uma espécie de um tribunal do crime. Meu Deus. E que essas pessoas teriam sido muito torturadas ali, e depois os tiros eram na região da cabeça e na região do abdômen, né? Uma dessas vítimas, ela tem, né? Ela ficou com bordas que a gente chama de tatuagem, né? Porque o tiro foi a uma distância muito curta, né? Chamado tiro de confere. Nós não temos o laudo de necropsia com as fotos e com as declarações do perito, do médico legista, mas nós temos a declaração de óbito que traz a causa da morte, o que para nós é uma surpresa muito grande. Sabíamos da periculosidade, da crueldade, mas nós não imaginávamos que eles chegariam a esse ponto. Para vocês entenderem, quando uma pessoa perde a vida, ela perdeu a vida por um disparo. Para vocês entenderem. O que for feito depois do disparo não é causa-morte. Então, vamos lá, só para você bem esdrúxulo. A pessoa perde a vida por um disparo, e depois desse disparo, depois que perdeu a vida, eles fazem incisões, cortes na pessoa. Isso não será o motivo da causa-morte. Mas o que foi feito anterior, enquanto a pessoa está com vida, isso será motivo. Então, obrigatoriamente, o politraumatismo e o traumatismo crânioencefálico foram realizados em anterior aos disparos. Ter isso só com ferramentas contundentes, como marretas, pedaços de pau ou coisas do tipo. Eles poderiam estar baleados, mas obrigatoriamente estavam com vida. Foi um verdadeiro tribunal do crime. Os três passaram por intensa dor e sofrimento, agonizaram, não sei durante quanto tempo, mas isso foi feito em vida. Inclusive, esses fatos, eles, se for comprovado agora no laudo de necropsia, que essas pessoas foram torturadas, ou, né, se houve um meio cruel na forma em que eles tiraram a vida dessas pessoas, também qualifica, é mais uma qualificadora para o homicídio, ou seja, mais um aumento de pena. Se nós tínhamos ali por volta de 100 anos, um pouco mais de 100 anos, agora, havendo essa informação, aumenta mais ainda a pena dessas pessoas, e isso justifica o fato dessas pessoas ficarem foragidas, porque elas sabem que caso sejam presas, elas não sairão mais. Com vida, elas não sairão mais. Então, isso justifica também o fato dessas pessoas ficarem foragidas. Mas isso é muito triste, né? Sinceramente, eu não imaginava um desfecho como esse ali, quando vendo, né, a forma que a Toro ficou, imaginando, eu realmente não pensei
em nenhum momento que essas pessoas pudessem ter sofrido tanto como elas sofreram, né? Que elas tivessem passado por tudo isso. Eu também E não. isso para a família está sendo muito doloroso, né? Porque ninguém estava preparado para isso, né? Outra coisa, Marconde, que chamou a atenção, né? É o caso da conservação dos corpos. Nós Que houve? estamos com corpos extremamente conservados. Pode demonstrar que ou esses corpos não estão com 45 dias de morte, né, que eles ficaram em cárcere, é uma das hipóteses que não foi descartada pela autoridade policial, que essas pessoas, mesmo ali feridas, elas ficaram em cárcere durante um tempo e depois, né, eles tiraram a vida delas. A única hipótese ali para conservação dos corpos poderia ser, então, a questão do solo. E a autoridade policial, ela pleiteou um estudo do solo para ver se aquele solo lá ele teria alguma substância, alguma coisa, né, que pudesse conservar aqueles corpos ali, tanto lembrando que esses corpos eles foram identificados pelo exame papiloscópico e de forma muito rápida. Conhecendo os níveis ali, né, a evolução do estado de putrefação, qual foi a minha primeira atitude assim que eu fiquei sabendo que os corpos haviam sido encontrados? Na época da TOR, eu já tinha pedido para as minhas clientes, e depois, quando os corpos foram encontrados, eu fiz o requerimento de mais documentos, utilização de prótese, outros raios-x, eu já tinha de arcada dentária. Por quê? Eu tinha certeza que eu não ia conseguir, que nós não conseguiríamos fazer a identificação dos corpos por exame papiloscópico. Como as clientes não queriam vir para o Paraná, principalmente para a cidade de Caraíma, sabendo, né, de toda a situação e a dor, né, de ver os maridos ali, né, e participar do translado dos corpos, eu não quis que elas fossem submetidas a trazerem filhos para fazer a análise genética, o DNA, o confronto do DNA. Então, eu trouxe a documentação. No entanto, eu fui informada já no começo, disponibilizei para o Instituto Médico Legal todos esses documentos. No entanto, eu fui informada de que não haveria necessidade porque as digitais estavam totalmente preservadas. Aguardamos essa análise, pode ser que o solo tenha preservado esses corpos, como também existe a possibilidade deles terem emboscado essas pessoas, as mantido em cárcere durante um tempo e só depois tirado a vida delas, o que justificaria o estado de conservação dos corpos. A senhora esteve lá. Tava frio? Eu questionei o local que os corpos ficaram. Era arenoso e estava debaixo de uma árvore, ou seja, ele não tinha um calor excessivo. Aumentar a rapidez, né, fazer com que o estado de putrefação fosse mais rápido, né, fosse adiantado por conta do calor. Os corpos também não estavam expostos, então esses corpos estavam enterrados, um sobre o outro. A única coisa, ou não foram mortos, não estão mortos, né, não foram mortos há 45 dias, ou realmente aquele solo conseguiu preservar aqueles corpos. Nós sabemos que houveram chuvas durante o período, mas assim predominou o tempo mais seco. Lembrando que ali é tipo barrancas de rio, nós temos vários rios ali muito próximo, né? Mas, segundo informações, o local era arenoso e seco. Com o estudo desse material lá, talvez a gente tenha aí a confirmação do porquê que esses corpos ficaram tão conservados como eles ficaram, né? Doutora, se a senhora for necessitar de algum médico legista, perito, eu posso indicar para a senhora um dos melhores do Brasil, Dr. Júlio Cury.
que ele vai desvendar esse ponto com toda certeza. O Dr. Júlio Cury foi diretor do IML aqui do estado do Rio. É, para mim, uma sumidade em termos de medicina legal. Então, depois eu passo para a senhora o contato. Nós achamos, né, encontramos o veículo, encontramos os corpos, agora fica mais uma questão de finalização do inquérito policial, identificação dos outros envolvidos, né, expedição de mandado de prisão, e o restante é questão processual. E daí são outras informações que vão chegando, né? Isso faz com que o caso fique cada vez mais inacreditável. Realmente possa ter acontecido complexo. São as provas que chegam, demonstram cada vez mais o nível ali de periculosidade de todos os envolvidos. E isso, embora deixe a família muito entristecida, faz com que a família lute cada vez mais.